Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje, a pedido de um inscrito no nosso canal, é falar sobre as cordas que o Prestige Man costuma usar. Todo ano nós fazemos um vídeo com as raquetes que o Prestige Man usa e a pedido desse inscrito nós vamos hoje falar sobre as cordas que o Prestige Man usa, tá? Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria para equipamentos de tênis, raquetes, cordas, tênis, customização, esse tipo de assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no Telegram ou no WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aqui na parte de baixo, há ali dois botões que você pode clicar. O botão Seja Membro, que faz com que você participe desse canal de uma maneira mais próxima, há algumas vantagens para isso, e também o botão Valeu, que é o botão que você pode clicar para ajudar esse canal, caso esse canal tenha te ajudado em algum momento sobre equipamentos de tênis, tá? Muito bem, o nosso assunto de hoje, a pedido de um inscrito no nosso canal, é falar a respeito das cordas que o Prestige Man usa. E eu tenho que fazer algumas explicações antes de falar das cordas, porque quando a gente fala de raquete, quando a gente fala de corda, aquilo que a gente normalmente usa, existe uma diferença entre as raquetes e as cordas que a gente testa, ou seja, raquetes e cordas que a gente faz o review para apresentar para vocês e dizer como é que ela se comporta, e outra coisa muito diferente são as raquetes e as cordas que o Prestige Man usa no seu dia a dia quando ele vai para a quadra, né? Então, obviamente que apesar da gente ter testado muitas raquetes, muitas cordas, nós não usamos todas, né? Nós escolhemos aquelas que funcionam melhor para o nosso jogo, né? Então, obviamente, o que eu vou fazer aqui hoje é apresentar para você algumas cordas que eu costumo usar, e eu tenho que dizer para você que eu jogo normalmente com raquetes que privilegiam controle, ou seja, eu quase não tenho e nem tenho nenhuma raquete que seja voltada especificamente para a potência. Não tenho uma Babolat Pure Drive, não tenho uma Yonex Z-Zone 100, né, que são raquetes que dão maior potência. Já fiz teste com elas, mas elas não fazem parte do rol das minhas raquetes de uso normal. E aí então as cordas que eu escolho são cordas usadas em raquetes que têm essas características. Raquetes com cabeças entre 95 e 98, eventualmente uma ou outra 99 e até 100, né? Mas que tem essa característica de ser raquetes voltadas para controle, o que significa que são raquetes com rigidez média-baixa, às vezes rigidez baixa, e que privilegiam controle, tá? Eu vou fazer aqui para você entender, eu vou fazer uma distinção entre alguns tipos de corda. Então eu vou falar sobre cordas para spin e controle, que o Prestige Man usa, tá? Também vou falar sobre cordas para potência, entre as Copoly, né? Para spin e controle também são cordas de Copoly. Vou falar sobre cordas para conforto, que são Copoly, mas também vou falar sobre cordas para conforto que são ou multifilamento ou tripa natural, que são ainda mais confortáveis, tá? E vou finalmente fazer a apresentação daquelas cordas que o Prestige Man usa quando ele quer uma performance geral que atenda às suas necessidades, tá? Então, vamos dizer assim, vão ser 5 categorias. Spin e controle entre as Copolys, potência entre as Copolys, conforto entre as Copolys, conforto entre as não Copolys e performance geral, tá? Então são 5 categorias. Eu vou apresentar para você aquilo que normalmente eu uso no meu dia a dia, nos treinos, nos jogos de duplas,
nos treinos com jogadores do mesmo nível que eu, nos treinos com jogadores melhores do que eu. Então eu vou apresentar aqui para você, começando pelas cordas de spin e controle, e que são cordas de Copoly. Eu trouxe aqui para você a primeira delas, que é uma das que eu mais uso, é essa aqui, é a Red Lynx Tour de 1.25, é a espessura que eu uso. É uma corda com um potencial de spin muito bom, excelente para controle, não é uma corda voltada para dar potência, pelo contrário, é uma corda que te dá um controle excelente, e essa aqui é uma das que eu mais uso. Essa aqui é a cor champanhe, mas ela tem outras cores também. Eu também uso aquela que tem a cor laranja, né? Também tenho algumas passadas dela e tenho raquete usando aquela corda, mas é a mesma dessa aqui, tá? Então, essa seria uma das cordas de melhor performance para quem busca spin e controle. Uma corda que não tem uma rigidez alta demais, também não é uma rigidez baixa demais, tem uma rigidez ali intermediária, excelente para spin e controle, tá? Essa é a primeira delas. A segunda é essa aqui, que é a Diadem Solstice Power. Aqui eu tô com um rolo da 16, que é 1.30, mas na verdade essa corda eu uso nas três medidas, 1.20, 1.25 e 1.30. Eu vario dependendo da necessidade, né? Quando eu preciso um pouco mais de durabilidade, é essa aqui que eu uso. Quando eu preciso de um pouquinho mais principalmente um pouco mais de potência geral nela, eu uso a mais fina, e no normal eu uso a 1.25, né? Também tenho dessa aqui na cor preta, que é bem semelhante e praticamente não tem diferença, tá? Então essa aqui também é uma corda voltada para spin e controle. Essa aqui eu diria que é tão boa quanto a Lynx Tour, um pouquinho mais macia, não muito, mas é um pouquinho mais macia em termos de rigidez, mas também com uma performance excelente para spin e controle, tá? A terceira para spin e controle é essa aqui, é a Grapple Snake Tour M8. Essa corda também está mais ou menos na mesma faixa de rigidez dessa, né? Uma corda ali com rigidez média, mais ou menos média, não muito, um pouquinho mais confortável do que a Lynx Tour, não muito, mas um pouco mais, e também uma corda com um spin diferenciado e com um controle excelente. Essa aqui é uma corda que eu uso bastante nas raquetes de rigidez intermediária, eu tenho várias delas, e essa é uma das cordas que eu mais uso, porque ela dá um excelente controle e um excelente spin. Grapple Snake Tour M8. E a última entre as cordas de Copoly para spin e controle é essa aqui. Há pouco tempo atrás nós fizemos um review dessa corda, é a Restring Zero, também uma corda com um controle excelente, também com rigidez mediana, mais ou menos na mesma faixa da Lynx Tour, mais ou menos com a mesma rigidez, também excelente para controle, muito boa para spin, uma das cordas que eu também uso com frequência nas minhas raquetes, tá? Então essas são as quatro que eu uso para spin e controle entre as Copolys, tá? Vamos agora para falar sobre as cordas para potência entre as Copolys. Eu tenho uma aqui eu tenho só uma passada aqui, que é a Robin Soderling Paris. Essa corda, eu tenho que dizer aqui para você que as cordas de potência você pode usar de duas maneiras. Ou você escolhe uma corda com uma rigidez um pouco mais alta, como é o caso dessa corda, que é a Paris, né, do Robin Soderling, ou você escolhe o oposto, ou seja, você escolhe uma corda com uma flexibilidade muito grande. Quando você escolhe uma corda como essa aqui, que tem uma rigidez mais alta, a bola fica pouco tempo em contato com ela e ela expulsa a bola muito rapidamente. Então ela gera uma potência maior. Quando você escolhe aquela corda que é de alta elasticidade, aí ela faz o sentido contrário. Ela fica bastante tempo em contato com a bola e ela faz o efeito chamado efeito trampolim, e também faz a bola andar, tá? Eu não costumo usar as cordas mais flexíveis para potência. Isso porque, como eu disse no início, a maioria das minhas raquetes são de controle, e quando eu preciso de uma raquete com um pouco mais de potência, eu uso as cordas com uma rigidez mais alta e que fazem
a bola ser expulsa mais rapidamente. A primeira delas é essa aqui, a Robin Soderling Paris, aqui é de 1,25, excelente para fazer a bola andar. Uso essa corda, por exemplo, na Red TGT 341.1, que tem rigidez baixa e é uma raquete de controle, e ela faz a bola andar pra caramba, que eu preciso porque, obviamente, eu não tô ficando mais novo, tá? Então essa é uma das que eu uso entre as copoles para potência, Robin Soderling Paris. A outra que eu uso é essa aqui que eu trouxe aqui na minha raquete, porque é a última que eu tenho, né? Não tenho nenhuma mais disponível. Essa aqui é a Gama Moto de 1.24. Essa corda aqui está numa raquete aqui que é uma PT57A de padrão 16x19. A PT57A é uma raquete de extremo controle, anda muito pouco a bola. Você tem que fazer a bola andar, é o seu movimento, é a sua batida que faz a bola andar. E aqui então eu uso uma corda semelhante a Paris da Robin Soderling, ou seja, uma corda de rigidez mais alta e que faz a bola andar mais, porque a bola fica pouco tempo em contato com a corda, tá? Então essa também é a segunda, essa é a segunda corda de potência que eu uso. A primeira, a Soderling Paris, a segunda, a Gama Moto 1.24, que está aqui nessa raquete, tá? A terceira categoria de cordas é a copole para conforto. E aí eu uso basicamente duas cordas. Uma é essa aqui. Cadê ela? Tá aqui. Uma é essa aqui. É a Graple Snake Aspera Triplum. Essa corda é uma corda mais recente, um dos últimos lançamentos da Graple Snake. É uma corda um pouco mais fina, tem 1.19 de espessura e é uma corda excelente para spin, excelente performance e com uma rigidez bastante baixa. E portanto ela te dá não só uma performance excelente por ser uma copole, não vai quebrar rapidamente, mas também dá um conforto diferenciado, tá? Essa é uma das que eu mais uso. Para você ter ideia, as raquetes que eu uso e que tem rigidez de 67 para cima, e eu tenho Pro Stock que tem ali 67, 68 de rigidez, essa é uma das cordas que eu uso nessas raquetes para que ela tenha um setup um pouco mais equilibrado, tá? Então a rigidez da raquete, que é alta, é contrabalançada pela rigidez da corda, que é bem mais baixa. Essa é uma das que eu mais uso, excelente corda, indico se você precisa de uma copole com excelente conforto. E a outra é essa aqui, que já é bem antiguinha, a minha já está acabando aqui, é a Topspin Cyber Flash, mas fique atento, a 1.20. Por quê? Porque a 1.20, a mais fina, ela é bem mais flexível. Se você pegar a Cyber Flash de 1.25, ela é bem mais dura, muito mais dura do que essa. Então, se você está procurando conforto, esqueça 1.25, esqueça 1.30, mas pode usar a 1.20, que ela é uma copole que te dá excelente conforto. Assim como acontece com a Aspera Triplum, eu também uso essa corda nas raquetes que eu tenho e que tem rigidez de média para cima, né? Então, raquetes ali acima de 66, 67, essas são as cordas que eu uso, copoles para conforto, tá? Que corda eu uso quando eu preciso de mais conforto, mas sem ser copole? Eu uso basicamente duas. Uma é essa aqui, que você já conhece, tem review dessa corda aqui no canal. É uma tripa natural, a chamada BR Natural Gut, de produção brasileira. Uma tripa natural excelente, com um conforto espetacular. E obviamente, como toda tripa natural, né, tem a sua elasticidade, boa potência, né? E é uma corda que eu indico. Se você está precisando de potência e de conforto, é difícil encontrar coisa melhor do que a BR Natural Gut, tá? Uma das melhores, excelente, no mesmo nível de tripas naturais de marcas famosas, como as tripas da Babolá, como as tripas da Wilson e coisa do tipo, tá? Pode usar sem medo que você vai ter o mesmo tipo de performance. Essa é uma das que eu uso bastante quando eu preciso de mais conforto. E a outra é uma multifilamento,
que eu também uso com uma certa frequência, não uso em muitas raquetes, mas há algumas raquetes que eu uso o encordoamento híbrido, e quando eu preciso de conforto e não é a tripa natural, eu uso essa corda aqui, que é a Robin Soderling New York, é uma multifilamento. Eu uso aqui a de 1.30, que é uma corda já com uma espessura um pouquinho mais grossa para ter uma durabilidade maior, né? Então ela te ajuda, ela vai ter uma durabilidade um pouquinho maior do que se fosse a 1.25, tá? Então essa é uma corda que eu também uso. Ela não é uma tripa natural, mas é uma multifilamento de excelente qualidade, com um conforto diferenciado e com uma boa potência, tá? Então também é uma das cordas que eu uso bastante nas minhas raquetes e que dão conforto sem ser uma copoly, tá? Muito bem, essas foram as cordas para spin e controle, para potência entre as copolys, para conforto entre as copolys e para conforto entre as não copolys. Agora, para fechar o nosso vídeo, eu vou falar sobre as cordas que eu uso quando eu preciso daquela performance geral que atenda a todas as minhas necessidades. E aí são duas cordas que eu uso com maior frequência. Uma é essa aqui, tá aqui num saquinho separado, mas é uma Graple Snake Sniper Tour. Essa corda de 1.25 de espessura, essa é uma das cordas que eu mais gosto de usar. Há uma quantidade enorme das minhas raquetes que eu uso essa corda. Raquetes de rigidez média e até raquetes de rigidez baixa, eu uso essa corda porque ela tem uma performance acima da média em termos gerais. Ela te dá bom controle, ela te dá bom potencial de spin, ela te dá uma manutenção de tensão muito boa e ela tem um fio muito semelhante àquele que você tem com uma Luxon Alu Power, né? Aliás, ela tem também na sua composição alumínio, né? Que é da onde vem o alu do Alu Power, ela também tem na sua composição e por isso ela dá esse tato muito semelhante. Essa é uma das melhores cordas que eu uso entre as cordas todas que eu tenho e que me dão uma performance geral excelente, tá? Essa é uma das que eu prefiro e que eu gosto de usar em várias das minhas raquetes. E a outra corda que eu também uso com frequência nas minhas raquetes é essa aqui, a Luxon Element de 1.25. Essa também é uma corda que eu uso tanto em raquetes Pro Stock como em raquetes retail. E quando eu preciso, principalmente uma raquete que está ali na faixa intermediária de rigidez, 65, 66, coisa desse tipo, essa é a corda que eu costumo colocar. Por exemplo, eu tenho uma Pro Stock da Wilson, a Wilson Steam 99 de 16 por 19 de padrão de cordas. Essa é a corda que eu coloco nela, uma rigidez ali 66, funciona perfeitamente, dá o equilíbrio necessário e é uma corda com uma performance excelente. E diferente do que acontece com a Alu Power, essa aqui tem uma manutenção de tensão muito melhor. Aí a razão pela qual eu uso também nas minhas raquetes, tá? Além da performance excelente, muito semelhante ao que você tem na Sniper Tour, ela também tem uma manutenção de tensão superior, tá? Muito bem, essas foram as cordas que eu apresentei para você, são as cordas que normalmente o Prestige Man usa. E para fechar nosso vídeo aqui, eu tenho que dizer para você que essas cordas todas que eu tenho aqui, que apresentei para você, são cordas que funcionam muito bem para o Prestige Man. Não quer dizer que, Prestige eu uso outra corda, eu uso a Alu Power, eu uso RPM Blast, eu uso MSV Focus X, e será nenhuma delas presta? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para o tipo de jogo do Prestige Man, para as raquetes que ele usa e para a maneira como ele joga, essas são as cordas que casam bem com o meu jogo, tá? Pode ser que você precise de outras cordas, pode ser que você goste de outro tipo de corda, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que não gostam de alguns modelos que estão aqui. E por quê? Porque para o jogo deles não funciona tão bem como funciona para o meu, tá? Então essas foram as cordas que eu apresentei para você. Se você achou interessante, comenta aí nos comentários, diz aí o que você pensa. Se você discordou, achou que não, já se viu falar que isso aqui é bom e aquilo não presta, né? Pode também comentar, pode criticar, não tem problema.
tá? Nós somos aqui democráticos, tá? Você não precisa concordar comigo só porque o Prestige Man falou, tá bom? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.